A Web TV Cobap entrevista o presidente nacional do PT, deputado Ricardo Bezuini. Deputado, quais os avanços da Previdência no atual governo? Bom, é importante destacar que quando nós assumimos o governo em 2003, a Previdência Social estava sucateada. Nós tínhamos uma situação de informática extremamente precária. Há mais de 18 anos não havia concurso público no INSS, uma defasagem muito grande na quantidade e na qualificação dos funcionários da Previdência naquele momento. Nós promovemos um plano estratégico de recuperação da capacidade de operação da Previdência e buscamos, num primeiro momento, atender a duas reivindicações muito importantes dos aposentados. Primeiro, a unificação da database. O governo Fernando Henrique Cardoso havia separado o mês do reajuste do salário mínimo e dos demais benefícios da Previdência. Uma tentativa de dissociar a referência dos dois setores de aposentados e pensionistas. E também havia estendido no tempo o calendário de pagamentos da Previdência. Havia aposentados que recebiam até no dia 16, 18 de cada mês, quando havia feriados no começo do mês. Nós buscamos primeiro unificar a database e, em segundo lugar, fazer um calendário de 5 dias úteis apenas de pagamento, e depois o ministro Luiz Marinho conseguiu antecipar os benefícios até um salário mínimo para o último dia útil do mês de referência, ou seja, pagar no próprio mês, e os demais benefícios nos 5 dias consecutivos. Isso foi um grande avanço porque reduziu essa espera dos aposentados para receber o benefício. Além disso, é bom destacar que nós temos feito um trabalho de recuperação do salário mínimo. O salário mínimo no governo anterior, ele não chegava a $80. No nosso governo já passou de $230, o que garante o poder de compra melhor para a imensa maioria dos aposentados. Estão em trâmite no governo 3 projetos que tratam das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência, o que reajusta os benefícios previdenciários com o mesmo índice de reajuste do salário mínimo, o que recompõe as aposentadorias e pensões e o fim do fator previdenciário. Qual a sua opinião sobre esses projetos? Olha, são projetos importantes que levantam um debate sobre a sustentação da Previdência e como nós devemos mediar as regras de benefícios e como trabalhar isso em consonância com a arrecadação previdenciária. É o projeto que busca unificar o percentual, ele depende do entendimento com as centrais sindicais e com a Comissão de Orçamento da Câmara e do Congresso Nacional, porque evidentemente ele terá um custo adicional de alguns bilhões de reais. Então não adianta só aprovar no Congresso Nacional, se não houver um remanejamento total no orçamento ou uma modificação da política de recuperação do salário mínimo que foi acordado com as centrais sindicais. Já o projeto do fator previdenciário, ele tem um mérito muito importante, que é reabrir uma discussão de um instrumento que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, que é o fator previdenciário, que reduz os benefícios da concessão até o limite da redução do tempo de aposentar, e levando em consideração também a idade do beneficiário. Esse projeto ele está em negociação com o Ministério da Previdência. Nós estamos buscando construir um caminho para equacionar essa situação e trabalhar com uma modificação do critério para a constituição do índice que é aplicado do benefício. Já o projeto em relação aos benefícios com mais de um salário mínimo, nós estamos buscando também uma forma de contemplar a cada orçamento uma discussão específica sobre esse assunto, de modo a ou igualar o índice ou pelo menos reduzir a distância entre o índice de correção do salário mínimo e o índice de correção dos demais benefícios. A Cobap, ela representa os aposentados e pensionistas e luta pela aprovação desses projetos. Tem feito, inclusive, várias manifestações nacionais. Qual a sua opinião sobre essas manifestações dos aposentados? A Cobap é uma grande entidade, nós temos o maior respeito por ela, e desde o tempo que éramos dirigentes sindicais, nós acompanhamos o trabalho da Cobap. O Varley, como presidente, tem sido um presidente atuante, que mobiliza a sua base, que busca a negociação, e eu próprio estou tentando abrir uma audiência da Cobap com o presidente Lula, para que possa haver um diálogo sobre as questões que mais afetam os aposentados. Então, nós acreditamos que a Cobap está no caminho certo. Evidentemente, o governo e o Congresso Nacional têm que olhar para a reivindicação e para os mecanismos de concessão. O que o mandato do PT pode ou vai deixar para os trabalhadores aposentados?
Primeiro, a aprovação do Estatuto do Idoso, porque é uma questão que não é só dos aposentados, de todos os idosos, mas que foi um grande avanço. Passou mais de 10 anos tramitando e só com o presidente Lula foi aprovado o Estatuto do Idoso aqui na Câmara dos Deputados e no Senado, e depois sancionado pelo presidente. Em segundo lugar, o que eu falei em relação ao calendário de pagamento e à unificação da database. Em terceiro lugar, a reestruturação do Ministério da Previdência, do INSS e da Dataprev. Quer dizer, essa recuperação mostrou o compromisso do PT e do governo Lula com a recuperação da capacidade do Estado de gerir um sistema previdenciário que é um dos maiores do mundo. E, por fim, o compromisso de um diálogo permanente. A conquista que houve para o salário mínimo, passar de $80 para $230, evidentemente é algo da maior importância. Tá ok, muito obrigada. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os trabalhadores aposentados representados pela COBAP. Olha, a COBAP, com a sua representatividade, pode contribuir muito com o governo nos próximos anos, criando condições para um debate mais transparente sobre a questão da Previdência no Brasil. E o meu mandato está sempre aberto para essa discussão, não apenas como presidente do PT, mas essencialmente como deputado federal. Eu espero poder sempre estar representando também os aposentados e pensionistas e trabalhando para que esse diálogo seja um diálogo maduro. Nós não podemos tratar a questão da Previdência Social com demagogia. A gente sabe que seu financiamento exige recursos reais da economia brasileira, mas ao mesmo tempo não podemos tratar com desleixo, que foi o que aconteceu no governo passado, quando nós tivemos durante muitos anos os aposentados sendo tratados como praticamente cidadãos de segunda classe. No nosso governo, no governo do PT, nós temos a tranquilidade de dizer que o diálogo esteve sempre aberto, obviamente com as limitações orçamentárias e as limitações legais que todos nós devemos observar. Muito obrigada pela entrevista. Para entrar em contato com o presidente do PT, deputado Ricardo Bezuini, envie e-mail para dep.ricardobezuini@câmara.gov.br. Lívia Rospantini para a Web TV COBAP.